bem? Começando o pré-corrida do Por Dentro do Grid. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Me chamo Raul Alves, estou aqui com Lucas Holanda e Vitor Aguiar. E é semana de GP de São Paulo, né? Para os fãs do automobilismo no Brasil, é uma das semanas mais esperadas, né? O Grande Prêmio de São Paulo, o Fórmula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023, para dizer o nome completinho, o nome bonitinho, mas está todo mundo animado. Por Dentro do Grid estará em loco, vamos fazer uma grande cobertura nessa corrida. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas antes deixa eu saudar meus amigos Lucas Holanda e Vitor Aguiar. Lucas, bom ver você aqui, amigo, tudo bem? Tudo bem, amigo? Boa noite. Estamos gravando à noite aqui, né? Mas bom dia, boa tarde aí para quem estiver acompanhando nesses turnos. Pois é uma semana de muitas expectativas aí para o GP de São Paulo. A gente fica esperando o GP de São Paulo desde o dia seguinte, né? No caso, ao que acabou. Então, desde a segunda-feira seguinte ao GP do ano passado, que você estava lá em loco, já se iniciou uma contagem regressiva e finalmente chegou agora e para uma corrida que promete muito, porque Interlagos, apesar de todo o favoritismo da Red Bull, sempre promete muitas surpresas e teremos surpresas. Eu cravo aqui que teremos surpresas. Olha só. Vitor Aguiar, estivemos juntos, né, no pós-GP dos Estados Unidos, falando sobre mais uma vitória de Max Verstappen. É o que pode acontecer nesse fim de semana, mas Interlagos sempre nos reserva alguma surpresa, né? Tudo certo, amigo? Tudo certo sim, Raul, Lucas, pessoal que está acompanhando. Só para trazer um pouco com exatidão o que o Lucas falou, então a expectativa já existe desde o dia 14 de novembro de 2022, eu acho que todos estamos assim, nessa Exatamente. expectativa. Falando também em contagens, essa vitória de Max Verstappen nos Estados Unidos, que a gente comentou junto, foi a 15ª na temporada, depois ele teve a 16ª, está em busca da 17ª, vai conseguir a 17ª com certeza, talvez não seja São Paulo, mas vai conseguir, não existe a possibilidade dele não ganhar mais nenhuma corrida no ano, mas se tem uma corrida que ele pode não ganhar, é essa. Ele tem um bom conhecimento da pista, sim, ele já ganhou lá, a Red Bull tem vitórias lá, mas São Paulo é São Paulo. Interlagos e Monza são aquelas duas pistas que sempre pode acontecer o aleatório. Hockenheim, que não está mais no calendário, também era um pouco. Mas são as pistas que sempre trazem um pouquinho do que está fora dos planos. Então a gente fica com a expectativa de uma coisa um pouquinho mais fora do esperado nesse fim de semana. São Paulo, que não vai ser a última etapa, a penúltima, aliás, desse campeonato mundial. Vai ter Las Vegas agora, a nova aquisição da Fórmula 1, vamos colocar assim, o GP de Las Vegas, e por último o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Mas vamos conhecer um pouquinho E que a mais. partir do ano que vem não vai ser nem a antepenúltima, porque também vai ter o Qatar indo para o fim do calendário. É verdade, cada vez mais antes aí o GP de São Paulo. Mas para falar um pouquinho mais sobre o circuito, o Autódromo José Carlos Passo, o Autódromo de Interlagos, a gente separou esse mapinha aí. É um autódromo muito conhecido, né? São 15 curvas, 4.309 metros, 71 voltas, um dos autódromos mais tradicionais do calendário da Fórmula 1. E tem suas curvas, né? Suas peculiaridades. Quem não conhece o S do Senna, quem não conhece a reta oposta, e aí a descida do lago. Tem um certo narrador que fez muito Fórmula 1 aqui no Brasil, né? Um tal de Galvão Bueno, que adorava dizer esses nomes dessas curvas, né? A reta do Laranjinha, veio É o verdade. Mergulho, a junção, o bico de pato, era. Eu sempre tive desejo de ver corrida na curva do Senna. Sempre foi um grande desejo de ver corrida lá. Acho que o nosso setor de Figaremos não é exatamente da curva do Senna, né? Não, é no fim da reta oposta que É no vocês. fim da reta oposta, mas em breve realizarei. Ô, Vitor, mas é um circuito que muitos pilotos gostam também e principalmente um circuito que tem pontos de ultrapassagem, né? São duas zonas de DRS na reta principal que dá a oportunidade de ultrapassar no S do Senna e a gente todo ano vê muitas ultrapassagens também na reta oposta, né? Uma reta longa com área de DRS, e isso ajuda para proporcionar uma boa corrida, né? Com certeza. Interlagos é uma daquelas pistas que. Tem algumas pistas que recebem assim, uma peste de desafiadoras, de
pistas que colocam a qualidade do piloto à prova, esse tipo de coisa, Interlagos com certeza é uma delas. É uma pista que tem um desnível muito grande, são 58 metros entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, então tem subida e tem descida, que os carros têm que trabalhar isso. Tem várias oportunidades de ponto de ultrapassagem ao longo da pista, claro, as retas são as principais, mas nas curvas também dá para fazer muita graça. E também uma das pistas em sentido anti-horário, coisa que não é tão comum assim, está até se tornando um pouquinho mais comum, mas que continua sendo menos de metade da temporada da Fórmula 1. Então é uma característica um pouco mais desafiadora, tem algumas propostas que permitem a corrida ter maior de emoção, como esses pontos de ultrapassagem múltiplos. Isso permite com que exista uma possibilidade maior de carros buscar ultrapassagens, obviamente, e fazer um pouquinho mais de ânimo na corrida, mas é uma pista realmente que é muito. Eu acho que é consolidada, eu acho que esse é o termo, uma pista muito consolidada na Fórmula 1. Os pilotos que estão aí sabem muito bem as artimanhas de Interlagos, entendem como a pista funciona, entendem o que precisam fazer para conseguir um bom resultado nela, tanto que. E também. Eu não sei exatamente o ponto que eu quero chegar ao dizer isso. Eu estou aqui só um pouco divagando sobre Interlagos, mas é uma pista histórica, desafiadora. Os próprios grandes nomes do automobilismo que já passaram por lá sempre falavam de como era uma pista complicada. Senna falou de como era uma pista complicada, que ele gostava de correr lá, mas que tinha coisas difíceis. Schumacher falou isso, Prost falou isso. Então é uma pista que é muito renomada por sua exigência técnica e eu acho que tudo isso junto constrói essa misticidade toda que existe em torno de Interlagos. Claro, ela não é a única pista que tem essa misticidade. Ao longo do calendário tem algumas outras pistas muito clássicas, como Suzuka, por exemplo, apesar de a gente não estar vendo corridas tão boas em Suzuka com tanta frequência nos últimos anos. A pista de Melbourne também é uma pista que tem um renome muito forte. Mônaco já começa a existir um pouco mais de polêmica por causa da questão dos carros, mas Interlagos é mais unânime. Interlagos existiu talvez um pouco de questionamento em cima de Interlagos no momento que ela muda daquele traçado original que tinha mais ou menos o dobro desse tamanho ali pelos início dos anos 90, mais ou menos, que faz uma reforma para reduzir para esse modelo atual. Existia um questionamento, diziam que seria uma pista que ficaria com menos curvas, com menos trechos de alta velocidade, que perderia um pouco da emoção, mas o que a gente viu é que, com o passar dos anos, nada disso se mostrou realidade. Interlagos continua sendo uma pista excepcional, apesar de não ter mais aquele traçado que era considerado excepcional anteriormente. Continua tendo um outro traçado que continua sendo igualmente excepcional. Divaguei bastante, mas acho que respondi o que tu perguntou. É verdade. E você falava das características, né, dessa tradição, desse peso que tem Interlagos, é algo que não parte só de nós brasileiros, né? A gente vê estrangeiros também, as pessoas quando chega a semana do GP no Brasil, todo mundo falando que é uma pista clássica, uma pista tradicional. Não é só patriotismo, não. É de fato, Interlagos representa muito para o calendário da Fórmula 1. E passando aqui o nosso assunto para um cara que está deitando e rolando nesse calendário de 2023 na Fórmula 1. Max Verstappen venceu pela 16ª vez numa única temporada no GP passado no México e vai em busca de bater o próprio recorde dele em Interlagos. Lucas Holanda, este rapaz, você disse que vai ter zebra, né? Então eu imagino que, na sua visão, ele não vai vencer. A gente vai ter nosso momento de palpite aqui, mas o que é que você acha desse rapaz para a corrida de Interlagos? A Red Bull chega forte, né? Chega forte, chega forte. E eu acho que sim, que é uma das poucas corridas, apesar de a Red Bull chegar forte, onde, claro, se a gente, no nosso vídeo de palpites aqui, provavelmente todo mundo vai cravar Verstappen vencendo, mas por tudo que Vitor falou e por tudo que a gente acompanhou assim ao longo dos últimos anos, há um cenário de dificuldade para Verstappen, sabe? Eu acho que
todas essas características da pista, embora a Verstappen seja muito superior em todos os aspectos, que se a gente for colocar na balança, tem o melhor carro, ele é um piloto melhor, tem todas as estratégias melhores, enfim. Enfim, eu acho que o emocional de Verstappen também acaba sempre pesando um pouco em Interlagos. Eu tenho essa percepção, assim, não é informação, nada, feito eu falei, é uma percepção de que é uma corrida que mexe assim, com ele, porque ele acaba não conseguindo repetir assim, o mesmo desempenho. Né? A gente estava falando aqui, antes da gravação começar, da última vitória dele, né, que tinha sido em 2019, né, e do que aconteceu um ano antes, do que se ficou, tem até, se o nosso ouvinte aí quiser pesquisar, o trauma de Verstappen em Interlagos, né, em 2018, que você, Aldney, brilhantemente lembrou, que ele chegou até aí quase às vias de fato com o Ocon, né, porque o Ocon acaba batendo nele e tira ele de uma corrida que ele provavelmente ganharia, né? Então ele acaba ganhando em 2019, superando esse trauma, mas particularmente eu vejo que é uma corrida que mexe um pouco com o emocional dele, que a gente sabe que é muito forte, né? Verstappen não é um cara de se intimidar com pressão, nem nada. Ele é muito frio mesmo, assim, ele não tá nem aí para essas possíveis adversidades. É um cara que sempre busca a vitória em toda, sim, qualquer circunstância. Né? No GP passado, eu vi muitas críticas da questão da passividade dos pilotos em defender a posição. Né? O Sainz, por exemplo, foi muito criticado por isso, o Leclerc também. E a gente vê que Verstappen, ele não abre mão assim, de fazer o que for para não perder a posição. Ele é ele, né? Então, assim, eu acho que ele é muito favorito. Acho que a Red Bull chega muito bem, apesar do Sérgio Pérez à parte. É um capítulo importantíssimo aqui nesse Por Dentro do Grid, mas isso fica para os palpites. Então eu vejo o Verstappen acima de todos, mas eu chamo a atenção para esse aspecto emocional de Interlagos aí, para as surpresas que a pista carrega e que pode ocasionar, a depender dos dias, né? Tem o quali na sexta, a sprint no sábado, são coisas que eu acho que podem ter alguma influência, sim, no domingo. Vitor Aguiar, nós temos uma próxima cena aí que é interessante e que tem dado o que falar, né? Só antes eu queria também comentar um pouquinho, já que o Lucas citou esse episódio de 2018, que, como ele falou, tu tinha trazido aqui na nossa conversa de bastidores um pouquinho antes do programa começar, Rodney. Verstappen, na verdade, até consegue voltar, concluir a corrida, ele termina em segundo, atrás de Hamilton, que vence naquele ano. Teve esse toque com ali no meio, que realmente ele perde qualquer chance de vitória por causa disso. Depois vem 2019, uma corrida emocionante, com o Pierre Gasly, ainda de Toro Rosso, conseguindo uma disputa cabeça a cabeça com Hamilton e ganhando um lugar no pódio, seu primeiro pódio na carreira, e o Carlos Sainz depois herdando também o primeiro pódio na carreira por causa da punição do Hamilton. 2020 não tem corrida por causa da pandemia. 2021 vem uma corrida absurda do Lewis Hamilton, que consegue fazer, tem problemas no fim de semana, punições, tem que largar no final da sprint, consegue recuperação para a vitória, tem que largar no final da corrida principal, consegue também recuperação para a vitória. São, se não me engano, umas 30 ultrapassagens que ele faz naquele fim de semana. E no ano passado a gente vê, claro, esse ponto específico beneficiado por causa da chuva, mas pole position para Kevin Magnussen, e depois uma vitória inédita para George Russell, fazendo a dobradinha da Mercedes, que foi a única vitória da Mercedes nos últimos 2 anos. Sim. Então, é uma pista que vem seguidamente causando surpresas, é um histórico constante, repetitivo e contínuo de pontos fora da órbita, de coisas que não estavam no radar acontecendo, mesmo quando não seja para definir um vencedor, para definir uma briga, uma emoção maior, um pódio surpreendente, sempre tem alguma coisa muito diferente acontecendo em Interlagos, e com certeza não tem como não esperar que não vai ser diferente dessa vez. É só saber se isso vai ser pro primeiro colocado ou se vai ser para
alguma outra posição mais ao fim do grid, mas como você já ia passando, Rodney, eu devo para você então fazer o comentário que você queria fazer para passar a pergunta. Pode falar sobre essa questão da Red Bull, né? Que tá todo mundo falando disso aí. Uns pressionados e uns em alta. Enquanto Sérgio Pérez tentou tudo pela vitória na primeira curva do GP do México, deu errado. Daniel Ricciardo fez um grande GP do México. Deu muito errado, meu amigo. Totalmente errado. Agora, eu vou confessar aqui, eu senti um pouco por Pérez, porque eu acho que essa tentativa de manobra dele foi muito pela pressão que ele está sofrendo, né? É uma manobra muito simbólica, porque ele está correndo em casa diante da torcida num momento completamente pressionado e ele larga muito bem. A largada dele foi sensacional, tanto é que ele fica ali muito perto de garantir a primeira posição. Ele chega a assumir a primeira posição ali, né? Só que na hora de contornar a curva, ele foi pro tudo ou nada e deu nada. Mas vive um drama, né? Como diria nosso grande Galvão Bueno também, vive um drama. E um drama que a gente antecipou. Esse cenário a gente cravou aqui há meses. O ouvinte por dentro do grid se acompanhou, se fez a inscrição no nosso canal, tá por dentro disso aí. Só pela antecipação que a gente deu, acho que a gente também merecia, além da inscrição, merecia o like também nesse vídeo aqui. Mas, enfim, a situação do Pérez, realmente, como tu falou, Rodney, ele chegou ali a, talvez por 1 ou 2 segundos, ficar na frente de Leclerc e Verstappen. Não ia conseguir manter, claro, porque ele ia fazer a curva por fora, não ia ter como segurar. Mas, assim, a largada dele, se desse tudo certo, seria uma coisa que a gente olharia ao fim da corrida e ia dizer: essa foi a melhor largada de um piloto na temporada 2023. Ninguém conseguiu na largada fazer o absurdo que Pérez fez saindo de quinto para, num piscar de olhos, tá ali tete a tete com os líderes. Seria futuro do passado, seria. Não é presente, não é pretérito, é futuro do passado. Não se aplica, não existe. É uma hipótese. Acabou saindo da corrida e a melancolia geral, a simbologia que está acontecendo justamente no México, eu acho que é até um pouco poético que seja no México, porque pode ter sido Dia de los Muertos para ele, comemorado justamente agora nesse fim dessa virada de mês. Cada vez parece mais que está sendo colocado pá de terra em cima de pá de terra do Sérgio Pérez, e esse foi um fim de semana que mais uma vez reforça isso. Ele tinha saído, se fala nessa possibilidade de que talvez o vice-campeonato seja o ponto que vai definir a permanência dele ou não. Ele tinha saído com um sinal muito positivo no fim de semana dos Estados Unidos, depois que, não por méritos dele, mas por mérito da desclassificação do Hamilton, pelo demérito da desclassificação do Hamilton, ele tinha ganho um pouquinho de vantagem nessa briga. Tudo se perdeu de novo no México, então até se existia um critério objetivo com a pontuação, até para isso foi um fim de semana completamente destrutivo para as possibilidades de permanência do Sérgio Pérez, que, claro, de cada vez uma pressão maior, e agora vai chegar, obviamente, pressionado ao GP do Brasil. Vai ser, sim, o centro de muitas atenções aqui. Como sempre, vai ter gente de olho em Hamilton, que tem essa relação com o Brasil que a gente conhece, que quando se fala no GP do Brasil já tem muita gente lá fora que tira onda, que é o GP em casa de Hamilton. Vai ter muita gente de olho em Verstappen, vai ter muita gente de olho em Russell, que vem de vitória, mas vai ter muita gente de olho em Sérgio Pérez, que está com uma placa gigantesca. Eu estarei de olho nele. Tem aqui o carro dele, vai ter aqui em cima piscando, em risco, assento possivelmente aberto, vende-se, alguma coisa assim. Tá ali muito em aberto, e cada atuação dele, cada dia ruim que ele tiver, pode deixar essa situação muito mais perigosa, ainda mais quando a gente olha para o lado e vê que o Daniel Ricciardo começou a dar resultado. O Daniel Ricciardo teve um recorte muito pequeno na AlphaTauri, ainda é muito pouco para se analisar dele. Ele vinha ali dando alguns sinais de que ele poderia ir bem, mas pronto, agora no México ele foi bem. Ele conseguiu ter um bom fim de semana. Ele conseguiu chegar em sétimo, conseguiu largar em quarto,
E se no Brasil, mais uma vez, ele conseguir chegar ali na zona de pontuação com um carro estupidamente mais limitado que o carro da Red Bull, se ele conseguir fazer um fim de semana legal, defendendo bem, como ele defendeu muito bem no fim de semana do México, conseguir algum tempo bom de classificatória, chegando mais uma vez ao Q3, a pressão em cima do Sérgio Pérez aumenta cada vez mais, uma situação que é uma balança. Quando um vai subindo, o outro vai descendo, quando um vai descendo, o outro vai subindo. A situação, acho que hoje é mais ou menos por aí nessa disputa. E se tem rumores de Daniel Ricciardo assumir a vaga de Sérgio Pérez, tem rumores também sobre este cidadão aí que está na nossa tela. Tem 2 rumores sobre ele, na verdade, né? Primeiro, há quem diga que ele vai se aposentar. Mas há também quem diga que a Red Bull cogita ele, Lucas Holanda. Você acredita nisso aí? A Red Bull cogitar Alonso ao lado de Max Verstappen? Tiveram alguns jornalistas, inclusive, que disseram, jornalistas, tá? Não é rumor de internet, não. Alguns jornalistas que cobrem a Fórmula 1 que disseram isso aí. Essa história aí de que a Red Bull estaria disposta a trazer Fernando Alonso para o lado de Max Verstappen. E aí eu já dou minha opinião, eu não acredito nisso, não. Não acho que eles trariam um piloto com o peso de Alonso para fazer dupla com Verstappen. Mas, o que é que você acha, Lucas? Olha, com todo respeito. Só rapidinho. Eu não acredito, mas eu acho que seria um bom nome, tá? Se concretizasse mesmo, o que eu não acho que vai acontecer, seria um excelente nome para a Red Bull. Seria uma dupla muito boa. Veja, eu vou começar por esse gancho aí que você falou de como seria se isso acontecesse. E eu concordo 100%. Acho que seria uma dupla excelente que agregaria demais, conseguiria ter um dos melhores pilotos assim que a gente já viu, com um carro muito competitivo. Teria muita curiosidade de ver Alonso novamente com um carro elite, sabe? Apesar de ele estar em reta final de carreira, eu ainda acho ele elite. Agora, assim, com Verstappen, assim, ele é o centro da Red Bull, né? Ele é o centro das atenções. Alonso também é um cara assim que não é muito de abrir. Ele é um cara que sempre teve em si o centro das coisas também, embora já esteja na reta final. Então, eu acho essa dupla inviável, com todo o respeito do mundo aí a quem publicou. Não acredito, mas num cenário hipotético, acho que seria excelente para todo mundo. A Red Bull teria um ótimo piloto que agregaria muito assim, com a experiência, com as qualidades que ele tem. Alonso poderia ter novamente um carro elite à disposição. Verstappen também, apesar de hoje dominar, aprenderia muito com o Alonso também, mas o perfil de cada um, de Alonso e de Verstappen, me faz duvidar muito de que isso seria possível. Eu acho, e assim, é algo que a gente já comentou também, que o perfil de Ricardo é muito mais se encaixa muito mais com o que a Red Bull pensa para complementar, assim, entre aspas, Verstappen, porque é um cara que Verstappen tem muita proximidade, é um cara que assim não tem muito ego assim de estar tá sempre nos holofotes, é um cara que sabe que é segundo e pronto, sabe? Então, eu vejo o perfil de Ricardo e nessa curva ascendente dele uma ameaça bem maior para Pérez numa eventual mudança do que Alonso, que, repito, para mim é um dos melhores que eu já vi, está na história e, na minha visão, não vai para a Red Bull, não. Mas seria interessante. Teríamos uma animação empolgante. Agora imagine, quarta corrida da temporada, Verstappen ganhou 2, Alonso 1, Alonso está na frente e você acha que ele abriria a mão para Verstappen? De forma alguma. E aí poderíamos ter o velho problema que já ocasionou com o Pérez uma vez, mas de forma mínima, porque Pérez estava muito longe de Verstappen. Não que Alonso esteja próximo, assim, mas é um piloto, na minha visão, melhor. Ô, Vitor, e se existe essa especulação, e por enquanto de fato é especulação, existe outro boato também, que também é especulação. Enquanto tem gente que está botando ele na Red Bull, a equipe campeã do mundo, tem gente que está aposentando o homem. Como é que é essa história aí? Eu acho assim muito curioso. Só para acrescentar um ponto que vocês falaram,
obviamente, sim, seria uma grande dupla, Verstappen e Alonso, e eu digo mais, seria a melhor dupla do grid disparado, sem a menor concorrência, olhando a quilômetros para o segundo colocado. Mas, realmente, uma coisa... Qual é a melhor dupla hoje? Dupla. Ferrari? Leclerc e Sainz? Eu coloco Mercedes. Eu acho Hamilton e Russell. Mercedes, é verdade. Para mim, a Ferrari tá ali perto também, é uma dupla também muito boa, mas... É, Mercedes. As instabilidades do Russell são menores que as instabilidades do Leclerc. Sim, você me E convenceu. do Sainz também. O Sainz vem tendo uma temporada mais regular, mas... Mas a comparação dele também é desleal, né? Hamilton é um dos maiores da história. É, claro. Boa. Mas continue esse raciocínio. Só ver essa pauta aqui. É uma pergunta válida. Obviamente, é uma situação muito, muito irreal pensar nele na Red Bull, como vocês falaram. O Alonso teve problema com todos os companheiros da equipe, basicamente, na carreira dele. E Verstappen também é um piloto muito cabeça quente, então os dois bateriam muita cabeça. E o Alonso também é um cara que já mostrou muito desânimo para competir no baixo nível. A gente viu o Alonso definhar naquela McLaren Honda. A alma de Alonso escorria pelos olhos, a gente via claramente ele, cada dia, a cada fim de semana, estando mais... No início era irritado, depois foi se tornando aceitação, chegou a um ponto de deboche, que cada vez para ele se tornava uma coisa mais ridícula, mais fora da realidade dele. E no fim ele está começando até certo ponto a viver isso com a Aston Martin, porque a Aston Martin está tendo uma regressão absurda no campeonato. Mais uma vez no México teve um fim de semana terrível. O próprio Alonso ficou preso lá atrás, tentava fazer qualquer coisa, não saía lá do fundo do grid por nada, não conseguiu ultrapassar ninguém, via qualquer carro passar por ele com facilidade. Terminou, se não me engano, até abandonando a corrida. Então, e isso não é um ponto inédito, vem sendo já uma sequência muito negativa da Aston Martin. Então surge esse boato de que ele pode estar aí largando, pode estar querendo aposentadoria. Eu particularmente não acredito também, eu acho que os dois são apenas boatos, não acredito em nenhum dos dois, mas eu fico pensando muito o que seria do mercado da Fórmula 1 nesses dois cenários. Caso o Alonso decida sair, quem eles colocam na Aston Martin? Eu não acredito que o Drogovic vai ser a primeira opção, porque eles estão perdendo o nome de ponta da equipe. Eles estão perdendo o cara mais renomado e estão ficando com um segundo piloto que está muito pressionado. O segundo piloto que é muito questionado. É verdade. Problemático Stroll. Então, eles provavelmente teriam que ir no mercado, tentar tirar alguém de algum lugar. Eles vão pegar o próprio Pérez, que 3 anos atrás eles chutaram como se fosse lixo, para contratar o Vettel. Eles vão atrás do Hülkenberg na Haas, que é um cara que tem uma relação com a Aston Martin, tentar roubar ele da Haas. Eles vão tentar desaposentar alguém, tirar alguém que está fora do mercado. Assim, o cenário da saída do Alonso é um cenário desolador para a Aston Martin, porque aumenta a pressão em cima do Stroll, que pode nesse fim até acabar rodando também, e deixa um mercado fechadíssimo para eles tomarem qualquer substituto, porque quase nenhum piloto vai querer, que está numa equipe interessante, vai querer ir para a Aston Martin, porque ela voltou a ser um ponto de interrogação gigantesco para 2024. Então, se isso for verdade, é um cenário desolador para a equipe. Muito bem. E para a gente fechar nossas pautas, nossos assuntos, né, tudo que está rolando nessa semana que antecede o Grande Prêmio de São Paulo, o diretor técnico da Mercedes, com muito tempo de contribuição para a empresa, Vitor Aguiar, deixou a equipe. 11 anos. Olha só isso. O que é que isso representa tecnicamente para a Mercedes? Você que é um cara super antenado a essa área. O Mike Elliott, ele estava como eu acabei de falar, no Mercedes há 11 anos, participou diretamente todo aquele tempo de sucesso da equipe ali durante a era híbrida. Ele tem passagens pela McLaren, pela Lotus Renault, e hoje, no caso que a gente está gravando na terça-feira, provavelmente véspera de quando esse programa está entrando no ar.
Na terça-feira ele pediu as contas, disse que estava abdicando da continuidade na Mercedes. Não lembro nem exatamente qual foi o termo que eles usaram, acho que foi renúncia, estava renunciando ao cargo de diretor técnico. Ele que tinha trocado de cargo com o James Ellison, por algumas vezes, diretor técnico ou dirigente técnico, alguma coisinha assim, mas dois cargos ligados à área mais funcional do carro. E ele estava assim também, assim como ele estava diretamente ligado aos anos de sucesso, ele também era um dos nomes que estava ligado a uma fase da Mercedes, um dos nomes que estava por trás do projeto do Zero Pod, que deu muito errado. Então, e também não conseguiu reverter o sucesso do carro nessa temporada. Ele mais uma vez voltou a trocar de função com o James Ellison no início desse ano, e agora realmente ele pediu para sair. A Mercedes ainda não anunciou nenhum substituto. Ele também não disse para onde ele vai, até porque agora ele tem que respeitar um tempo de quarentena. Como ele está saindo de uma equipe da Fórmula 1, ele vai ter aí alguns meses, talvez até chegando a um ano de período que ele tem que ficar em casa, esperando, fora do mundo da Fórmula 1 antes de entrar em outra equipe, para não meio que levar segredos de uma para outra, facilitar muito. Ninguém sabe também se ele vai querer voltar para a Fórmula 1, claro, mas é um dos nomes importantes desses últimos anos da Mercedes, um dos caras que foram a cabeça tanto do que deu certo quanto do que deu errado, que está saindo e que vai aí gerar algum nível de mudança, com certeza, na gestão da Mercedes. Não tem como saber quão intensa vai ser a alteração na equipe depois da saída do Mike Elliott. Vamos lá então, com algumas informações importantes para você acompanhar esse fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo. Os últimos vencedores estão aí na tela. George Russell venceu em 2022, Hamilton em 2021, Verstappen em 2019, Hamilton em 2018, Sebastian Vettel em 2017. 2020 não teve corrida por conta da pandemia. O maior vencedor em Interlagos é Alan Prost, com 6 vitórias. 4 vitórias tem Hortman e Schumacher. Por que tem um asterisco aqui nele, Vitor? O asterisco em Reutemann é porque ele ganhou 4 vezes o GP de São Paulo, só que a primeira foi uma daquelas que ainda não contava justamente para o campeonato da Fórmula 1. Ele ganhou o GP de São Paulo 4 vezes, mas na Fórmula 1 ele ganhou 3. Perfeito. Vettel e Hamilton ganharam 3 vezes cada um. Recorde de pole position é de Lewis Hamilton em 2018. Recorde de GP, volta mais rápida num GP, é de Bottas em 2018. Esse recorde por muito tempo foi de Juan Pablo Montoya, né? Em 2018, Valtteri Bottas tomou esse recorde para ele. Serão 71 voltas, como a gente falou, e teremos uma programação super especial. Por dentro do grid estará em loco com 3 de seus 5 integrantes. Terei o privilégio de ser um deles. Ao lado do meu amigo Lucas Holanda e de Matheus Santos, Vitor e Carol estarão comandando tudo também diretamente das suas respectivas centrais de controle do poder do grid. Sedes, diria. Mas, passando a nossa programação, hoje você está vendo o vídeo das expectativas. Esse vídeo foi lançado na quarta-feira do GP de São Paulo, você pode estar vendo depois. Na quinta, tem o vídeo das apostas e palpites, e aí tem live na sexta com a análise da classificação, tem live no sábado com a análise da sprint, e no domingo tem live antes da corrida, diretamente do Autódromo de Interlagos, e live depois da corrida, analisando tudo e também com o clima do autódromo. Tem também só uma perguntinha rápida, Rodney. Só uma perguntinha rápida. Vocês dois vão estar lá em São Paulo, então, só palavrinha. Rodney, qual é a sua expectativa para estar presencialmente no GP de São Paulo? É sempre um grande espetáculo o GP de São Paulo. A minha grande expectativa é por uma boa corrida. E parece clichê, mas Interlagos sempre tem boas corridas. Então, estou realmente animado, estou realmente confiante que irei presenciar uma corrida boa, uma das melhores da temporada, talvez. Quer falar sobre mesmo eu que estarei estreando em Interlagos, eu estou querendo ser surpreendido. Esse é o verbo. Ok. Interlagos sempre traz boas surpresas, então é isso. E os horários do GP estão na tela agora para você? Não estão? Ainda não estão. Agora estão. Nossa equipe técnica prontamente colocou.
Sexta-feira, 11h30 da manhã, tem o primeiro e único treino livre do fim de semana. Às 3 da tarde, a sessão de classificação para a corrida do domingo. No sábado, às 11 da manhã, tem a sprint shootout, que é a classificação para a corrida sprint, que vai ser no sábado, às 3h30 da tarde. No domingo, 2 da tarde, agora às 2, né? A corrida é 71 voltas do Grande Prêmio de São Paulo 2023, e assim que terminar o pódio tem live do Por Dentro do Grid com Vitor e Carol comandando tudo, e a gente de lá do Autódromo de Interlagos mostrando muito sobre o tumulto, sobre a festa, seja lá quem for o vencedor dessa corrida. Se inscreva no nosso canal. Uma última informação, Oi. só para aumentar as expectativas. Chance de chuva no quali. Muito bem. Bom, importante. Kevin Magnussen foi o pole do ano passado na chuva. Bom, né, meu amigo? Você quer tomar chuva? Eu não quero, não. Viu? Apesar de... Bom pela corrida, né? Bom pela parte esportiva da coisa. Pela parte logística, a gente vê daqui para lá. Deixa eu fazer o convite. Se inscreva nas nossas redes sociais. Siga a gente no Twitter, não, né? No X, no X, como você preferir chamar. Ou no próprio Twitter, se você ainda chama de Twitter. Segue lá no @Por Dentro do Grid. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e segue a gente no Instagram. Tem muito conteúdo legal lá no Instagram da gente. O @Por Dentro do Grid F1 tá aqui em cima de mim. E fica ligado que esse fim de semana vai ser show com o Grande Prêmio de São Paulo mais esperado por todos nós. Um grande abraço, valeu Lucas, valeu Vitor e até a próxima.